Tá, né? Pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos continuar falando sobre a luz, beleza? A gente já falou bastante. A gente, né? Lá no início a gente viu, né? Alguns possíveis fenômenos lá para a luz, né? Que ela pode ser tanto refletida quanto refratada ou absorvida, né? E que é importante a gente pensar que na maioria dos casos, assim, no dia a dia, acontece um pouquinho de cada um, beleza? É comum acontecer mais de um, então nem sempre, não necessariamente vai acontecer só uma das coisas, beleza? A gente já conversou sobre reflexão, né? Só comentando, a gente viu lá a ideia dos espelhos, né? Que está diretamente relacionada à reflexão. Além disso, a gente conversou um pouco sobre a cor, né? Dos objetos também, que geralmente quando a gente está de frente para o objeto, o que a gente vê são os raios que são refletidos, né? Então, se um objeto ele reflete ali os raios com a frequência da cor azul, a gente vai ver a cor azul para esse objeto. E a ideia é mais ou menos essa, beleza? Agora nós vamos falar sobre a refração, né? Lembrando lá do conceito de reflexão também, a reflexão acontece quando a luz ela não muda de meio, beleza? E a refração ela, vamos dizer assim, a gente pode pensar mais ou menos no oposto, né? A refração é quando a luz muda de meio, beleza? Eu acho que é importante, eu coloquei aqui, desses slides eles estão com um pouco mais de texto, mas eu acho que não precisa ficar lendo muito não, pessoal. É sempre importante a gente pensar na luz, eu gosto de pensar dessa forma, igual eu falei com vocês, como a luz carregando informações, assim, sabe? E ela é uma onda eletromagnética, então isso significa que ela carrega energia sem carregar matéria, tá? Isso faz com que ela se propague no vácuo, por exemplo, mas carregue algo consigo. Então eu gosto de pensar nisso, porque ela tem essa capacidade de carregar informação também, pra gente, né? Enquanto humano, né? Informação visual. E como ela é uma onda eletromagnética, sempre é bom a gente lembrar que ela apresenta um comprimento de onda e uma frequência específicos. A gente vai conversar sobre a ondulatória mais para frente, beleza? A gente vai falar um pouco disso. A gente pode rever essa ideia de frequência, comprimento de onda. Mais para frente aqui, se eu não me engano, eu coloquei uma imagem para a gente explicar um pouco melhor, só para não ficar muito vago, beleza? Mas esse conceito a gente vai usar ele um pouco mais para frente na aula de hoje. E além disso, a luz ela apresenta uma velocidade específica. Em algum momento, se eu não me engano, já acreditou-se que a luz ela tinha uma velocidade infinita. Mas hoje em dia a gente sabe que não é infinita, né? A gente já conversou sobre isso. E ela tem uma velocidade específica, que eu não lembro de cor qual que é o valor. E essa velocidade, ela sofre influência do meio, beleza? Então, a luz, quando ela está se propagando, por exemplo, no ar, ela tem uma velocidade. Se ela passa a se propagar na água, ela assume uma nova velocidade, beleza? Então, a luz apresenta velocidade que muda em função do meio. Isso é importante também quando a gente for pensar na refração, tudo bem? Aqui o que eu comentei com vocês, só o conceito, tá? Isso aqui que a gente está vendo é uma onda, beleza? Vocês estão vendo o meu mouse? Então? Isso aqui que a gente está vendo é uma onda. A onda ela tem diferentes componentes e a gente pode pensar no comprimento de onda como sendo o tamanho mesmo da onda. Se a gente for pensar, a onda ela é cíclica, então ela descreve vários ciclos completos dentro de um determinado tempo. Então ela apresenta, vamos dizer assim, esse caráter repetitivo. E o comprimento de onda seria o comprimento de um ciclo específico. Então, para a gente entender o comprimento de onda, se a gente quer saber o comprimento de um ciclo específico, a gente pode pegar o início e o final de um ciclo, né? E aí a gente vai saber o comprimento de onda. Quando a gente pensa em algo cíclico, também, essa intenção do conceito, é uma coisa que começa e o final desse processo culmina com o início de novo. Ele acontece várias vezes, então ele começou, ele terminou, ele vai começar de novo. Então o final meio que coincide com o início do próximo. Então a ideia é mais ou menos essa. Então aqui, por exemplo, a gente pode. Tudo isso aqui está ilustrando o comprimento de onda para a gente. Então, a gente pegar o mesmo ponto, por exemplo, né? Aqui que seria o. A gente pode pegar o vale, por exemplo, entre dois vales, entre dois picos da onda, e a gente vai entender o comprimento de onda. Então é mais ou menos isso. E a cara do comprimento de onda é esse.
E aí, as diferentes cores, elas têm diferentes comprimentos de onda, beleza? Então a gente vamos observar aqui aqui do lado direito essa característica. Então a gente pega o vermelho, por exemplo. O vermelho, se vocês quiserem opinar, assim, pode mandar no chat. Vocês acham que o comprimento de onda, olhando só visualmente aqui, comparando o vermelho, por exemplo, com as outras cores, vocês acham que o comprimento de onda do vermelho é maior ou menor que o comprimento de onda das outras cores? Se alguém quiser opinar, eu vou esperar alguns segundos. Sim, o comprimento de onda do vermelho é maior. Aqui visualmente a gente consegue perceber isso, porque a gente tem o mesmo espaço para todos eles, vamos dizer assim, na horizontal. Se cabem menos ondas vermelhas, vamos dizer assim, significa que o comprimento é maior, certo? E até visualmente a gente consegue ver, se a gente pegar dois pontos iguais aqui, sei lá, dois vales aqui, um vale e o outro vale, e medir e comparar com os outros, é um tamanho bem maior. Só que tem uma característica que é interessante, é bom a gente sempre lembrar que quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, pensando para a onda eletromagnética aqui no caso da luz e das cores. Então, se o vermelho tem o maior comprimento de onda, ele tem a menor frequência, beleza? Então, a gente pode pensar dessa forma. E aí, pensando lá no arco-íris, então, sei lá, começa no vermelho, se eu não me engano, e vai até o cian, eu acho. Ou ela vai até o violeta, né? Vai até o violeta. Então, o vermelho é a cor com menor frequência e maior comprimento de onda, e o violeta com maior frequência e menor comprimento de onda, beleza? Isso é um conceito que a gente vai usar mais pra frente. Agora, aqui só está mostrando isso também, o comprimento de onda do vermelho é maior e do cian aqui é menor. Eu não lembro até que cor o arco-íris, perdão, eu sempre esqueço. Mas eu acho que é até o violeta mesmo, acho que é o violeta que chama a última. E vai variando, mas enfim, beleza. E depois disso eu vou revisar também. Agora, pensando sobre a velocidade da luz e sobre essa característica, né, que as cores têm diferentes frequências, diferentes comprimentos de onda, a gente tem alguns conceitos também que ainda são importantes conversar. Primeiro é que a luz no vácuo, a velocidade é a mesma para todas as cores. Então, no vácuo, independente da frequência e do comprimento de onda serem diferentes, a velocidade é a mesma. A velocidade máxima da luz é quando ela está no vácuo, beleza? Então, quando ela está em outros meios que não seja o vácuo, a velocidade outros meios naturais, tá? Outros meios naturais que não sejam vácuo, a velocidade da luz vai ser sempre menor que a velocidade da luz no vácuo. E agora a gente vai trabalhar com um conceito importante, que é o índice de refração absoluto no meio. E o índice de refração absoluto no meio, a gente calcula ele, tá? A gente tem a gente pode calcular o índice de refração, primeiro, vou fazer comentário, de duas formas diferentes. O índice de refração absoluto é quando a gente coloca, quando a gente está usando como referência a velocidade da luz no vácuo, beleza? Mas a gente pode usar dois meios que não sejam um vácuo. Aí seria o índice de refração absoluto entre esses dois meios, tudo bem? Agora eu vou conversar mais sobre o índice de refração absoluto, mas se fosse o índice de refração relativo, seria só trocar aqui, onde a gente coloca o valor da velocidade da luz no vácuo, pelo outro meio que está querendo saber a relação entre eles, beleza? E como que a gente calcula esse índice de refração absoluto? O índice de refração absoluto é calculado pela divisão da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no outro meio, beleza? Então, ele nada mais que conta pra gente o tanto que a velocidade da luz vai mudar quando ela passar de um meio para o outro. Tudo bem? E se a gente observar como a velocidade da luz no vácuo está em cima e a velocidade da luz no vácuo é a maior possível, igual eu comentei com vocês mais cedo, esse valor ele sempre vai ser positivo. Vocês não concordam comigo? Porque se a maior possível está em cima, ele vai sempre ser positivo. Não tem como ele ser positivo, não, perdão, ele vai ser sempre maior que 1, desculpa. Tá? Positivo e relativo, positivo e negativo não tem nada a ver aqui, não. Ele vai ser sempre maior que 1, tá? O índice de refração absoluto vai ser sempre maior que 1, porque o maior vai estar sempre em cima. Tudo bem? Além disso,
se a gente continuar reparando aqui, né, nessa expressão, né? Como o valor que está embaixo é a velocidade no outro meio, que não é o vácuo, e ele está embaixo do índice de refração absoluto, isso significa que menor é a velocidade, né, de propagação da luz nesse outro meio. Vocês concordam? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório. Se a gente pegar como velocidade da luz 4, estou só inventando o valor, tá? Se a gente pegar 4 como a velocidade da luz ali, 4 metros por segundo, 4 metros por segundo. Não é isso, mas enfim, 4 metros por segundo para a velocidade da luz. E se a gente pegar que a velocidade no outro meio é 1 metro por segundo. Então, para a gente saber o índice de refração, a gente vai dividir 4 por 1, beleza? A gente dividindo 4 por 1, a gente vai ver que o índice de refração é 4. Beleza, a velocidade era 1. Agora, vamos calcular para a velocidade 2, por exemplo, no outro meio, tá? Então, a velocidade aumentou, tudo bem? Então, quando a velocidade do meio aumentou, a gente vai manter a velocidade da luz no vácuo, né, que é 4, e vai dividir agora por 2, que é a nova velocidade no outro meio. E a gente vai ver que o índice de refração é 2. Então, o índice de refração ele diminuiu. Quando a velocidade do outro meio aumentou, o índice de refração diminuiu. Então, a gente consegue ter essa ideia também, beleza? Então, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz nesse outro meio, tudo bem? Então é isso. Revisando o que a gente conversou até agora, é importante a gente ter isso em mente, tá? A luz ela tem uma velocidade específica, que ela se propaga nos meios. Quando ela muda de meio, essa velocidade é alterada, tá bom? Sempre que a luz muda de meio, a velocidade vai ser alterada. E a gente consegue, né, a gente conhece esses valores, né, da velocidade da luz nos diferentes meios, e a relação entre esses valores fala para a gente o índice de refração absoluto, que nada mais é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no outro meio, beleza? Então, a gente conversou sobre isso até agora. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma coisa que não ficou clara até agora? Não? Beleza. Agora, a gente viu que na refração vai mudar de meio, vai ter mudança da velocidade. Só que não é só a velocidade que muda, beleza? A gente vai ter também uma alteração ali na direção da luz, tudo bem? E para isso a gente usa a lei de Snell, se eu não me engano, que é chamada. E a lei de Snell ela fala para a gente como que vai ser essa alteração na direção da luz, tudo bem? Aqui, a gente vai trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, um pouco parecida, tá? Com a reflexão, mas diferente. A ideia dela é parecida porque a gente vai traçar uma reta normal para ajudar também. E a reta normal ela é traçada com a mesma característica, tá? Da reta normal na reflexão. Ela vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície de separação ali entre os meios. Então aqui, essa letra N aqui, ela está representando essa reta normal, tudo bem? E ela está formando 90 graus com a superfície de separação entre o ar aqui e o vidro, beleza? Agora, aqui, esse R1, só vamos fazer uma pergunta aqui, se vocês quiserem responder. A velocidade da... Ah, eu não comentei, né? Tá. Mas vocês acham que a velocidade da luz no ar é maior ou menor do que a velocidade da luz no vidro? Se alguém quiser responder. Tá, agora eu vou continuar falando aqui, explicando na imagem, se vocês puderem responder enquanto isso, a gente vai dar disso daqui a pouco. O R, o que está representado aqui por RI, é o raio de incidência, beleza? E o RR é o raio refratado. Agora aqui a gente está observando, né? Lá na reflexão, a gente sempre trabalhava com o ângulo formado entre o raio e a normal, não é? É sempre entre o raio e a normal, tudo bem? Aqui é a mesma coisa, a gente vai analisar o ângulo formado entre o raio e a normal. Aí veio aqui o raio incidente, pá, formou esse ângulo aqui, θ1, com a normal. Verdinho aqui em cima, tem um tamanho específico. Aí ele foi refratado, beleza, mudou de meio, agora ele está se propagando no vidro. Vocês concordam? Opa, passou sem querer. Ele está se propagando no vidro. Vocês concordam? Beleza. É o que a gente conversou, refração.
Só que agora, se a gente observar, o ângulo que ele está formando com a normal, ele não é mais o mesmo ângulo, beleza? E visualmente mesmo, só de olhar para a imagem, a gente consegue perceber que esse ângulo é menor, ele é visualmente menor. Então, o que acontece? Quando a gente tem um raio de luz que ele muda de meio, ele forma um ângulo, ele vai formar um ângulo, né, de incidência, né, em relação ao normal. Esse ângulo ele se altera quando esse raio muda de meio, quando ele passa pela refração, beleza? E aqui a gente viu que esse ângulo diminuiu, vocês concordam? E agora a gente vai tentar fazer uma correlação entre isso e a velocidade, tudo bem? Que a ideia é essa. Eu perguntei sobre a velocidade do ar do vidro, eu não vi, mas eu acho que ninguém respondeu. A velocidade da luz no ar, ela é maior do que no vidro, beleza? E para o ar, a gente considera como se a velocidade da luz no ar fosse... A velocidade da luz no ar é praticamente a velocidade da luz no vácuo, beleza? Então, sempre que a gente for fazer um exercício, tiver ar e outro material, ar e vidro, ar e água, enfim, a gente vai pensar como a velocidade da luz no ar é maior, tudo bem? Isso é tipo, às vezes a questão, se ela te der dois materiais diferentes, ela vai te falar né, as velocidades, enfim, vai te falar essa relação. Mas para alguns casos é importante a gente ter isso em mente. Então, a do ar, a velocidade da luz no ar vai ser maior do que nos outros meios, tá? Se a gente pensar assim no contexto terra, né, excluindo o vácuo e outros materiais inventados assim que não são, tipo, sei lá, muito diferentes. Que eu acho que tem alguns materiais que têm umas características diferentes, mas a gente não vai trabalhar com isso por enquanto não. Eu acho que nem vale a pena. Então, beleza. Então, a ideia é essa. Então, a velocidade da luz no ar é maior do que a velocidade da luz no vidro. Isso. Uma outra coisa importante, tá? Vamos voltar aqui. Eu acho que, espero que não fique confuso. Se ficar confuso, vocês me falem. Vamos considerar que a velocidade da luz no ar é igual à velocidade da luz no vácuo. Se a gente colocar aqui nessa continha aqui, nessa equação, a gente vai estar dividindo a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no ar. Se elas se elas têm o mesmo valor, o valor n vai dar 1. Então a gente pode pensar também na seguinte coisa, né? A gente pode estabelecer a ideia assim: o coeficiente de refração, né, no vácuo e no ar é 1. E nos outros lugares é sempre maior que 1. Então no ar a gente sabe que é 1. No vidro, a gente tem uma velocidade menor do que no ar. Se a velocidade no vidro é menor do que no ar, o coeficiente de refração do vidro vai ser maior do que o do ar. Então vai ser maior do que 1, beleza? Aqui a gente não vai preocupar com valor nem nada. Maior do que 1. Então, beleza. Vamos repassar as informações que a gente tem agora. No ar, a luz tem uma velocidade maior e o coeficiente de refração é 1. Beleza? Fechou. No vidro, a luz tem uma velocidade menor e o coeficiente de refração é maior do que 1. Então, quando a luz passou do ar para o vidro, a velocidade diminuiu e o coeficiente de refração aumentou. E agora vamos pensar então no ângulo. O ângulo formado entre o raio e a normal. O ângulo formado entre o raio e a normal, a gente já comentou que ele diminuiu, né? A gente observou aqui no desenho. Então, vamos fazer uma relação. A velocidade diminuiu e o ângulo diminuiu. Então, sempre que houver diminuição da velocidade na mudança de meio, o ângulo formado entre o raio e a normal diminui, beleza? Só que, então, a gente pode pensar, né? O ângulo formado entre o raio e a normal e a velocidade no meio são diretamente proporcionais. Ok. Agora, quando a gente pensa no índice de refração, quando passou do ar para o vidro, o índice de refração aumentou. Então, o índice de refração aumentou e a velocidade diminuiu. Então, o índice de refração e a velocidade são inversamente proporcionais. Beleza? Essa é a ideia. Então, alguém tem alguma dúvida até agora também? Ou não? Ficou claro essa ideia que o ângulo ele vai mudar? Vocês entenderam a ideia do desenho também? A gente vai traçar normal, formando 90 graus, e vai avaliar isso daí. E essa correlação também. Beleza.
Agora, só para avacalhar um pouquinho, sempre a gente coloca algumas contas, né? Então, a gente consegue estabelecer uma relação matemática também, beleza? Então, aqui está escrito que eu falei, né? Quando há uma redução na velocidade da luz, ela se aproxima da normal. Ou seja, é... isso é um... isso é um termo importante, tá? Que eu vou comentar. Quando a gente fala um meio mais refringente, significa que o N é maior. O N é o índice de refração. Então, no meio mais refringente, a velocidade da luz é menor. É isso. Então, quando ela vai para o meio mais refringente, ela se aproxima da normal. Quando ela diminui a velocidade, ela se aproxima da normal. Quando ela vai para o meio com maior índice de refração, ela se aproxima da normal. Beleza? Fechou. E a gente consegue estabelecer uma relação, tá? Entre esses valores. E aqui é bem legal. Vocês estão vendo, vocês estão conseguindo ver tipo, se é V1, V2, N1, N2, tá dando para ver o númerozinho? Se não tiver, beleza. Então, olha só, aqui a gente consegue entender como que é essa relação ou diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Geralmente, né, quando a gente vai trabalhar com ângulos ali na matemática, a gente usa senos e cossenos, né? Beleza. Então, aqui nesse caso, a gente vai usar o seno do ângulo que é formado entre o raio e a normal, para essa relação. Então, se a gente observar, se a gente pegar o seno do ângulo formado, né, na superfície 1, dividido pelo seno do ângulo formado na superfície 2, a gente vai ver que vai dar o mesmo valor pela velocidade no meio 1, dividido pela velocidade no meio 2, que é exatamente o que a gente conversou. Né? A velocidade e o ângulo são diretamente proporcionais. Então ali o 1 está em cima e o 2 está embaixo, o 1 está em cima e o 2 está embaixo. Porém, se a gente for usar o índice de refração, a gente percebe que se a gente dividir o seno do ângulo formado no meio 1 pelo seno formado no meio 2, do ângulo formado no meio 2, a gente vai ter uma divisão contrária quando a gente pega um índice de refração. Então, se a gente está dividindo o ângulo 1 pelo ângulo 2 e a gente for usar o índice de refração, a gente divide o índice de refração do 2 pelo índice de refração do 1 e isso vai dar para a gente valores iguais. Então, essa é a ideia de inversamente proporcionais também. Beleza? E além disso, a gente consegue estabelecer uma outra relação legal aqui. Que o índice de refração formado pelo... perdão, aqui do lado direito. Se a gente multiplicar o índice de refração do meio 1 pelo ângulo formado no meio 1, tem que dar igual o valor da multiplicação do índice de refração do meio 2 pelo ângulo no meio 2, beleza? Então, guardem isso. É o índice de refração, tá? Se a gente for usar para o mesmo meio, a gente usa o índice de refração. E até faz sentido matemático, se a gente for pensar, porque se a gente multiplica o maior pelo menor, tipo assim, se a gente multiplica dois maiores e dois menores, não tem como dar igual. Agora, se a gente multiplica um maior por um menor e um maior por um menor, vai dar igual, beleza? Então a ideia é essa. Se a gente for usar a velocidade, a gente faz uma inversão. Então a gente multiplica a velocidade do meio 2 pelo seno do ângulo no meio 1 e a velocidade do meio 1 pelo seno do ângulo no meio 2, beleza? Então a gente tem essa relação. E na temática. Se alguém tiver alguma dúvida também ou alguma pergunta, pode falar. Eu não separei questão hoje para a gente fazer, porque eu não sei se vai dar tempo. Mas se der tempo, já deixei a apostila aberta, a gente pode fazer alguma da apostila do Bernoulli, beleza? E qualquer coisa também, eu vou tentar marcar um dia de exercício, beleza? Algum dia da semana ou num sábado. Mas vamos continuar aqui. E tem um caso especial que eu coloquei aqui por fora, que é bom a gente saber que anormal, né? Assim, falando de novo, é bom repetir, que talvez se falar várias vezes, eu acho que pode ajudar também a ficar guardado. A normal, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície, beleza? Se o raio incidente, ele forma um ângulo de 90 graus com a superfície também, ele não vai sofrer nenhum desvio. Então, o raio que
forma 90 graus com a superfície, ele não sofre desvio, então ele não tem alteração no ângulo, beleza? Então ele formava um ângulo de 90 graus, ele vai continuar formando esse ângulo. Só que, por mais que não haja alteração no ângulo, a velocidade muda, beleza? Então mudou de meio, a velocidade muda. Se não formar 90 graus com a superfície, o ângulo muda também. Se formar 90 graus com a superfície, por estar sobre a normal, o ângulo não vai mudar, tudo bem? Isso é um caso especial, que pode talvez cair em alguma questão, né? Como, enfim. Beleza, e agora, vamos ver se vai dar certo essa outra coisa que eu vou fazer aqui, que tipo, eu acho que vai ajudar um pouco a revisar isso que a gente comentou, e, enfim, essa coisa é legal. Vamos lá. Já deixei mais ou menos preparado o desenho aqui. Vou desenhar de verde, beleza? Olha só, aqui a gente tem um objeto, esse vermelhinho aqui é um objeto, essa bolinha vermelha é um objeto. O objeto ele está dentro da água, tá? Está dentro da água. Esses traços pretos aqui são os raios que estão saindo do objeto. Então a gente pode pensar neles como os raios incidentes, tá? E aqui o trajeto da luz está saindo tá da água para o ar, beleza? A gente vai pensar nesse trajeto da água para o ar. Ok? Então tá bom. Esses traços pretos são esses raios de luz que estão saindo, estão vindo, estão viajando dentro da água e estão indo para o ar. Tudo bem? Agora, esse tracinho cinza aqui são as retas normais, tudo bem? A gente pode reparar que elas formam um ângulo de 90 graus aqui com a superfície da água. Beleza, é normal. Então, olha só, veio o traço preto aqui, que é o raio. Ele está formando um ângulo com a normal. Aqui, esse ângulo é o que eu fiz de rosa aqui, tá? Eu vou colorir ele para ficar mais visível. Esse é o ângulo que o raio está formando com a normal, beleza? Beleza. Então, tá dentro da água. Agora, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar entender como que esse ângulo vai ficar quando o raio sair da água. Tudo bem? E aqui, fora da água, a gente tem uma pessoa vendo, tá? Beleza? A pessoa vai ver isso aqui. Ok. Então, se a pessoa está fora da água e está vendo uma coisa que está dentro da água, e igual a gente conversou, a luz carrega a informação da imagem, vamos dizer assim, então a luz ela vai ter que sair da água e chegar até os olhos da pessoa, beleza? Então a ideia é essa. Então, a pessoa vai ver o objeto ali, a luz saindo da água. Então, a gente tem que entender para onde que ela vai quando ela sai da água, já que tem alteração no ângulo, beleza? Então, ok, tem a normal. A água, na água, a luz tem uma velocidade menor do que no ar. Então, o ângulo formado pela luz, o ângulo formado com a normal dentro da água é menor do que o ângulo formado no ar. Concorda? Porque a velocidade vai aumentar, o ângulo vai aumentar, igual a gente conversou. Então aqui, vamos pensar aqui. Vou desenhar aqui. Então esse verdinho aqui que eu desenhei é isso. Beleza? Sei lá, é o novo ângulo formado aqui. Eu vou desenhar aqui do outro lado também, porque a gente quer desenhar, a gente quer entender o objeto. E para a gente pensar na formação da imagem, a gente pensa onde os raios se encontram. Lembra lá no espelho? Formação da imagem onde os raios se encontram. Beleza. Então eu vou traçar do outro lado aqui também e nós vamos continuar pensando. Ok. Então os raios eles vão ter essa característica aqui, porque eles vão aumentar o ângulo formado com a normal. Se a gente observar aqui visualmente, não sei se dá para vocês verem bem aí, por questão de proximidade, mas o ângulo está um pouco maior. A gente teve um aumento desse, ângulo. Só que como a gente tem uma imagem bem pequena, eu vou tentar fazer um aumento maior ainda, tá? Eu vou dar uma exagerada aqui, tá bom? Só para ficar mais claro mesmo na hora de desenhar. Mas a ideia é essa. Então, o ângulo aqui, nossa, eu fiz um ângulo bem aberto, tá? Mas é só dei uma exagerada aqui para o desenho ficar mais claro. Então, o ângulo aumentou, beleza? A normal é essa aqui, tá? A cinza, então a gente sempre desenha um ângulo formado com a normal. É sempre importante lembrar disso.
Então, o ângulo aumentou porque foi para o meio com a velocidade maior. O ângulo aumentou, beleza. Agora, como que a gente vai entender onde vai formar, aonde a imagem vai estar formada? Lembra lá no espelho, que também que a gente conversou? Se os raios não se tocam, aqui como os raios estão indo cada um para um lado, eles não vão se tocar. Se os raios não se tocam, a gente desenha os prolongamentos. Então vamos desenhar os prolongamentos aqui. Pá, pá. Desenhei os prolongamentos. Olha só, os prolongamentos se tocaram aqui, ó. Então, essa bolinha verde aqui é, na verdade, a posição que a pessoa que está fora da água, que o observador fora da água vai ver a bolinha. Então, olha só, se eu estou observando, nesse caso aqui, de um meio menos refringente, que tem um M menor, que tem um coeficiente de refração menor, uma coisa que está dentro de um meio mais refringente, que tem um maior coeficiente de refração, a imagem desse objeto me parece mais perto do que o objeto realmente está. Né? O desenho mostrou isso para a gente. Então, por exemplo, se eu estou olhando para um peixe dentro d'água, o meu cérebro vai interpretar como se esse peixe ele estivesse mais perto de mim do que ele realmente está, beleza? Então, por isso que às vezes é difícil ali, sei lá, você pegar um peixe com a mão, você está fora d'água, porque você não vai ver direito onde o peixe está. Agora, a gente vai pensar no processo inverso, beleza? Processo inverso, você está dentro d'água olhando para o objeto fora d'água. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer mais rápido aqui agora, porque para a gente ganhar tempo, beleza? Agora, qual que é a ideia? Aqui vai ficar um pouco ruim de ver porque o ângulo já está pequeno, mas vai acontecer o contrário, né? Se está passando do índice com maior, ou do meio com maior velocidade para o meio com menor velocidade, a reta vai se aproximar da normal. Então tem que ser menor esse ângulo. Vou fazer um ângulo bem pequenininho aqui, um ângulo bem pequeno, tá bom? Um ângulo bem pequeno. E agora eu vou desenhar esses prolongamentos. E a gente vai ver que esses prolongamentos, eles vão se tocar mais distante do que o objeto está. Então, se eu estou dentro da água, se eu estou num meio mais refringente, olhando para uma coisa de um meio menos refringente, meu cérebro vai interpretar como se ele estiver mais longe do que ele realmente está, beleza? É, e, é, e é isso que... E é isso que esses slides estão mostrando para a gente. O peixe está aqui, só que a imagem do peixe para o observador vai estar mais perto do que o peixe realmente está. No caso contrário, né, a pessoa está dentro da água, está olhando para a lâmpada está aqui, mas a imagem da lâmpada está mais distante do que a lâmpada realmente está. Justamente por causa disso, por causa dessa alteração no ângulo, quando a gente tem a alteração dos meios e a alteração das velocidades. Eu acho que isso é bom para revisar o conceito e ficar claro. Agora, alguém tem uma pergunta até aqui? Agora a gente vai trabalhar com uma outra coisa, diferente. Um pouco diferente, né? Dentro da mesma ideia, mas é diferente. Vocês acham que tá corrido ou tá bom? Ou tá devagar? Vocês podem falar também. Agora eu vou tentar falar um pouco, né? Mas, beleza. Não vou correr não, mas vamos ver se consigo falar mais uma quantidade boa de coisa aqui. Agora a gente vai conversar sobre reflexão total, beleza? Vocês lembram que lá no início da aula eu comentei que muitas vezes a gente não tem só um dos fenômenos. Então, a gente tem tanto reflexão, quanto refração, absorção, enfim. E aqui, essa imagem ela está ilustrando isso para a gente, beleza? Por exemplo, vamos pegar raio por raio aqui. Sei lá, olha só o raio vermelho. A gente não vê que o raio vermelho ele está saindo aqui do ponto L. Aí, aqui no ponto A, não é como se ele se dividisse, uma parte é refratada e a outra parte é refletida. Isso é normal. Isso acontece na natureza, tá? Muitas vezes uma parte é refletida, a outra é refratada. E aí a gente vai vendo que, beleza, o primeiro aqui aconteceu isso. Aí teve o marrom aqui, continua acontecendo a mesma coisa. Opa, aí chegou no azul. No azul, a gente vê uma parte que está refletida aqui, né? Que eu estou passando o mouse em cima. E a gente vê uma parte que ela está passando ali exatamente em cima da superfície de separação entre o ar e a água. E no amarelo, a gente já vê que só tem o raio que é refletido, não é? Porque o raio que não mudou de meio.
Então, opa, a gente percebeu ali que teve uma alteração. Ali, primeiro ele estava sendo refletido e refratado, aí chegou ali meio que no limite e depois ele passou a ser só refletido, beleza? E a ideia, essa é a ideia da gente trabalhar com reflexão total. Aqui, se a gente reparar, o que está tendo alteração, na verdade, a cor não tem nenhuma relação, beleza, pessoal? A cor é só para a gente distinguir entre os raios. Tanto é que não existe uma progressão lógica igual no arco-íris, assim, em relação da frequência. Então, a cor só para diferenciar os raios. Mas o que está alterando aqui entre os raios? É o ângulo que eles formam com a normal, beleza? Então, dependendo do ângulo que o raio está formando ali com a superfície de separação, a gente vai ter um caso em que acontece a reflexão total. Então, 100% do raio é refletido, beleza? A ideia é essa. Então, a reflexão total é uma situação em que 100% do raio é refletido. E como que a gente pensa na reflexão total? Qual que é a ideia da importância disso na disciplina para a gente? A gente descobrir qual que é o ângulo a partir do qual 100% dos raios passaram a ser refletidos. E esse ângulo é chamado de ângulo limite. E ângulo limite ele está representado aqui para a gente pela cor azul, beleza? Porque olha só, o ângulo limite é aquele ângulo em que o raio, tipo, refletido, ele está formando, ele está passando, tipo, exatamente em cima da superfície de separação. O raio refratado, no caso, esse que seria o refratado. O refratado, ele está passando em cima da superfície de separação, beleza? E qual que é uma característica que a gente consegue reparar aqui também, olhando o ângulo? Esse raio azul que está passando exatamente em cima da superfície, se a gente for olhar o ângulo que ele forma com a normal, a gente percebe que ele forma um ângulo de 90 graus com a normal, beleza? Então, o ângulo limite é o ângulo no qual é o ângulo, né, no qual o raio incidido, o raio refratado, né, forma 90 graus com a normal. Então, o raio incidente, ele não forma 90 graus com a normal, mas o raio refratado forma. Esse é o ângulo limite, beleza? E aí, qualquer ângulo a partir desse ângulo limite, maior que esse ângulo limite, vai implicar numa reflexão total. A ideia é mais ou menos essa. E olha só, pessoal, um detalhe importante que talvez a gente pode confundir e que não é bom confundir. Olha só, se o ângulo limite ele é menor que 90 graus, menor, tá? E o ângulo, tá? Se o ângulo limite, né, que é o ângulo de incidência, é menor que 90 graus, e quando a gente tem esse ângulo de incidência, o ângulo limite de incidência, o ângulo refratado é de 90 graus, vocês não percebem que está tendo um aumento do ângulo quando muda de meio? De menor que 90 graus para 90 graus. Então está tendo um aumento do ângulo. Se está tendo um aumento do ângulo, tem um aumento da velocidade. Concorda comigo? Então a reflexão total acontece quando a luz está indo de um meio mais refringente ou com menor, ou com mais refringente ou com maior índice de refração para um meio menos refringente ou com menor índice de refração. Tá? Aqui representado, por exemplo, da água para o ar. Então, quando a reflexão total pode acontecer quando está indo da água para o ar. Beleza? Fechou. Tá, deixa eu voltar aqui. E aqui, a gente continua trabalhando com aquela mesma equação que a gente conversou, tá? Índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo formado, meio 1 é igual a índice de refração no meio 2 vezes o seno formado do ângulo formado no meio 2. Isso é válido para a gente também, tá? E como que a gente consegue definir esse ângulo limite matematicamente? Olha só, o ângulo aqui a gente está trabalhando como meio 1, o meio que o raio está vindo, tá? Então, por exemplo, o meio mais refringente, com maior índice de refração, menor velocidade. Então, olha só, então a gente vai simplesmente copiar essa expressão de novo, tá? N de 1 vezes o seno do ângulo formado no meio 1 é igual a N de 2 vezes o seno formado no 2. O 2,
se a gente for pensar lá no desenho, né? O 2 seria o ar, aqui no caso. O meio 2 e o meio 1 seria a água. Então, a gente não conversou que o ângulo limite é quando o ângulo formado no meio 2 com a normal é de 90 graus, então a gente pode substituir esse aqui seno de 2 por seno de 90 graus, certo? Na linha 2. E a substitui o seno de 90 graus pelo valor matemático dele, que seria 1. Do meio 1 vezes o seno do ângulo no meio 1 é igual ao coeficiente de refração no meio 2. Se a gente quer saber o ângulo limite, então a gente vai deixar o seno. Aqui eu escrevi n é n, né? Neno, mas era para ser seno, perdão. O seno do ângulo de incidência é igual a o índice de refração do meio 2 dividido. Travou. Ah, tá. Volta. Travou o vídeo? Ixi, agora tá travando. Voltou? Vocês estão me ouvindo agora? Sim, voltou. Voltou? Travou aonde? Em qual parte, gente? Ah, é que foi desde que você falou da segunda linha. Isso. Tá. Ah, beleza. Então eu vou voltar no início aqui dela. Então, é aquilo ali, né? N1 vezes o seno do ângulo formado por 1 é igual a N2 vezes o seno formado pelo ângulo 2. No ângulo 2, a gente não conversou que ele tem que ser 90 graus, no caso ali formado, né, no ar. Então a gente pode substituir o seno do ângulo 2 pelo seno de 90, que é 1. Então, no final, a gente vai ter essa equação aqui, que é o coeficiente de refração no meio 1, vezes o seno do ângulo formado no meio 1, é igual a coeficiente de refração no meio 2. Se a gente quer achar o ângulo, a gente deixa o seno sozinho. Aqui eu escrevi n é n, ao invés de escrever s é n, mas é para ser seno, tá? Não sei, enfim, ficou errado. É igual a o coeficiente de refração do meio 2 dividido pelo coeficiente de refração do meio 1, beleza? A luz, então, a fórmula é mais ou menos essa. Então, a gente vai dividir, né, para a gente saber o seno do ângulo limite, a gente vai dividir o índice de refração do meio que a luz está indo, beleza? Que tem o índice de refração menor, pelo índice do meio de refração do meio que a luz está saindo, que é maior. Então, vai dar um resultado menor do que 1, beleza? Então, é isso, vai dar um resultado menor do que 1, porque no meio 2 a velocidade da luz é maior. Então, a gente calcula dessa forma. Ok. E as aplicações de reflexão total. A primeira delas é a miragem, beleza? Quando a gente tem o aquecimento aqui a gente tem a miragem, muitas vezes acontece quando a gente tem a superfície quente, beleza? Quando a gente tem a superfície quente ali, essa superfície ela vai aquecer o ar que está próximo dela, e esse ar que está próximo da superfície quente, aquecido, ele vai apresentar um índice de refração menor do que o ar que não está aquecido, beleza? Então, como o índice de refração do ar quente é menor do que o índice de refração do ar que não está aquecido, a gente tem essa mesma característica, essa mesma, tipo, né? Vocês lembram lá, que vamos voltar, só que, ó. Olha só, a gente tem a água e tem o ar. O índice de refração do ar é menor do que o índice de refração da água, então a reflexão total pode acontecer. Agora, no caso, se o ar quente, o índice de refração dele é menor do que o índice de refração do ar quente, pode acontecer também a reflexão total, dependendo do ângulo. Então, assim que se forma a miragem, beleza? Então vai acontecer a reflexão total e a luz vai chegar aqui na pessoa. Então vai ter a impressão de que, por exemplo, o avião, né, se a gente traçar os prolongamentos dos raios que foram refletidos, a gente vai ter a impressão que o avião está no solo, por exemplo, né? Então essa seria a característica da miragem. Beleza? Então, no caso da miragem, a gente tem a reflexão total.
porque a gente tem essa alteração aí no índice de refração do ar quente, beleza? Outra aplicação é o prisma de reflexão, beleza? Porque aqui, olha só, a gente vai ter esse triângulo que é formado, o triângulo, vamos pensar em dois triângulos, tá? Tá separado por essa linha tracejada aqui. Então, esse triângulo formado por essa linha tracejada aqui, ela vai ter um ângulo de 45, né, que é aqui, desse lado, outro ângulo de 45 e um ângulo de 90 graus, beleza? E a gente agora vai traçar a normal, a gente vai traçar a normal, tipo, a normal vai ser, olha só, a gente tem a base do triângulo, né, que está entre A e AB, tô com dificuldade para explicar exatamente. Tá, pessoal, eu vou passar só um tiquinho, porque eu tô acabando só os exemplos. Aí, se alguém precisar sair, pode sair, vai estar gravado. Mas vai ser 3 minutinhos só, desculpa. Aí, olha só, a gente pegar a base do triângulo aqui, né, que seria esse traço aqui de A até B, vai ser a superfície... Tá, vamos começar do início, então, desculpa. Olha só, primeira coisa, a gente tem essa parte de cima aqui do triângulo. Vou falar tudo direitinho com mais calma agora. A gente tem essa parte de cima do triângulo que está mais em cima. Primeira coisa, o raio amarelo não sofreu desvio. Por quê? Porque ele está formando 90 graus com esse lado do triângulo. Se ele está formando 90 graus, não sofre desvio. Beleza. Um conceito revisado nessa parte de cima. Agora ele está continuando. Só que quando ele chega aqui na base do triângulo, ele vai sofrer um desvio. Por quê? Porque ele não está mais formando 90 graus com a superfície de separação entre os meios, que seria a base aqui, essa linha de A até B. Ok. Agora vamos entender esse triângulo. Esse triângulo, ele é um triângulo isósceles. Então ele tem os ângulos aqui na ponta A e na ponta B são de 45 graus e ele é reto também. E esse outro ângulo aqui é de 90 graus, beleza? Ok. Então, agora vamos pensar nesse triângulo aqui de cima. Se esse triângulo aqui de cima, ele vai ter 45 graus aqui na parte B, 45 graus nesse outro vértice aqui, e aqui, então, nesse ângulo formado, né, entre a base e a linha tracejada, ele teria 90 graus. Só que o raio, ele está dividindo esse ângulo ao meio. Então, a gente tem 45 graus aqui. E essa linha tracejada também é a normal. Se a gente for usar lá, né, o conceito, tipo, como 45 graus está na metade de 90, então, tipo assim, o seno vai ser a metade, a gente vai ter que o ângulo de reflexão, o ângulo de reflexão total vai ser de 45 graus. Então, a gente vai ter o prisma de reflexão. Então, a gente vai ter a reflexão total aqui. E como o outro lado, o triângulo é exatamente igual, então ele vai formar 45 graus também com a normal. Então, esse ângulo que está saindo aqui também vai formar 45 graus com a normal. Então, o prisma de reflexão é uma outra utilidade para a reflexão total. E ele pode ser usado, por exemplo, no binóculo ou no periscópio, beleza? Porque, olha só, ele muda a direção do ângulo, a direção do raio. Então, por exemplo, aqui no binóculo, por exemplo, se a gente associar 2, ele vai mudar em 90 graus e depois vai mudar em 90 graus de novo, então no final ele vai ter a mesma direção, só que a gente consegue tipo dar a gente dá uma arredada nele, vamos dizer assim. Então aqui no binóculo a gente consegue usar, no periscópio é a mesma coisa. Então o prisma de reflexão é uma outra aplicação. E a última, que é bem usada no dia a dia, é a fibra ótica, quando a gente fala de internet fibra ótica. A fibra ótica ela funciona dessa forma, a partir da reflexão total mesmo. Então, a gente tem aqui dois materiais diferentes, tá? Tem um material que está no meio aqui e tem um material que reveste ela. Tá? O material que está no meio, ele apresenta o índice de refração muito maior do que o material que reveste a fibra ótica.
Então, se o índice de refração é muito maior, a gente vai perceber que o ângulo limite ali, se a gente fosse calcular, o ângulo limite ia ser muito pequeno. Então, como o ângulo limite é muito pequeno, quase todo ângulo de reflexão, praticamente 100% deles, vão estar maior do que o ângulo limite. Então, tipo, de qualquer jeito ali que a luz bater no revestimento da fibra ótica, vai sofrer reflexão total. Então, você vai usar a luz para transmitir informação, beleza? Porque ela vai sofrer reflexão total justamente por essa diferença da refração entre o que está no centro da fibra ótica e o que está revestindo, que tem uma diferença grande. Então, a fibra ótica é uma outra aplicação da reflexão total. Na próxima aula, a gente vai falar sobre... Perdão, falei muito, né? A reflexão... Perdão, a dispersão da luz branca, tá? Vai falar sobre arco-íris, enfim. Como que o arco-íris se forma no finalzinho, a gente vai comentar. E é porque a água está muito distante. Está acabando aqui. Como que forma o arco-íris, enfim. Isso vai ficar para a próxima aula, senão vai demorar muito, vai ficar tarde. E na próxima aula a gente conversa sobre isso também, conversa sobre lentes, beleza? E depois vai faltar instrumentos óticos. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, alguma reclamação, alguma coisa queira comentar ou não? Tá bom. Eu espero que tenha ficado mais claro e tal. Se vocês perceberem alguma coisa também que eu falei, enfim, se eu falei alguma bobagem, vocês podem sempre me corrigir depois, me mandar mensagem, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima aula. Tchau, tchau.